Prezadas e prezados, eu quero conversar com você sobre o meu rompimento com o Espiritismo. Vamos falar do meu rompimento com o Espiritismo? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que eu não rompi totalmente com o Espiritismo, tá? Eu rompi com a casa espírita, com as casas espíritas, mas não com o Espiritismo. Isso quer dizer o quê? Que eu não pretendo nunca mais botar meu pé numa casa espírita, né? Espírita, pelo que o pessoal chama de kardecismo, né? Que é o espiritismo de verdade, né? Eu não pretendo mais colocar meus pés numa casa espírita, né? Porém, eu continuo acreditando na doutrina do Allan Kardec. Para mim existe reencarnação. Você tem sucessivas reencarnações onde você vai desenvolvendo o seu espírito, né? E você alterna períodos de reencarnação com períodos em que você está desencarnado. E quando você se torna puro, aí você não precisa mais reencarnar. É isso que eu acredito, né? Continuo acreditando nisso, né? Então eu pretendo continuar fazendo o culto do lar que eu fazia, né? Só que com uma modificação. É que antes eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec no culto do lar e depois lia alguma obra do Chico Xavier. Eu estou retirando as obras do Chico Xavier porque eu não acredito mais no Chico Xavier. O Chico Xavier, para mim, muitos dizem que ele era um farsante, outros dizem que ele era um mito, né? Eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas sendo mito ou sendo farsante, ele é de extrema direita. Ele defendeu a ditadura militar no Brasil, né? E eu acho que muito a serviço da Federação Espírita Brasileira, que também apoiava a ditadura, né? E depois, já em ambiente democrático, nas eleições de 1989, ele recebeu o Collor 3 vezes e se recusou a receber o Lula. E disse que o Lula era um ser maligno, uma força terrível, horrorosa, né? Então, quer dizer, para mim isso denota falta de compromisso com a justiça social. E então eu vou continuar fazendo o culto do lar, porém só com o livro do Kardec, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, e sem as leituras do Chico Xavier. Continuarei fazendo leituras espíritas, né? Porque, como eu disse, eu acredito da doutrina, mas basicamente Allan Kardec e Leon Denis, que são os realmente mentores da doutrina, e nada de Chico Xavier, nada de, sobretudo, Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, para mim, se tornou uma pessoa execrável, né? É um defensor acabado da extrema-direita. Eu não aceito isso, eu não concordo. Porque o que me cansou no Espiritismo foi exatamente essa hipocrisia. Essa hipocrisia, quer dizer, a pessoa fala em paz, luz, fraternidade, ajudar o outro, e vai apoiar um candidato a presidente que depois se tornou presidente, que defende dar tiro nos outros, defende proliferação de armas. Aonde está a coerência? Eu não vejo coerência. Depois vem dizer que a esquerda pretende, né, que a extinção da família, dizendo que o Karl Marx falou isso. Em primeiro lugar, a esquerda é uma coisa, Karl Marx é outra, né? Existem várias divisões, facções dentro da esquerda que não são marxismo, que não são comunismo, né? E segundo, que o Karl Marx ele não falou isso. Ele falou que a família burguesa, naquele modelo burguês, ela precisava ser extinta, e não a extinção da família em si, tá? Então essa desonestidade intelectual do Divaldo Franco me cansou. Como me cansou também, por exemplo, aquele sujeito que tá lá no centro espírita e ele participa do sopão, aí ele dá o sopão para os pobres e tudo, aí todo mundo olha como ele é caridoso, né? Ele tá ajudando a distribuir sopa para quem precisa, né? Mas aí esse mesmo cara chega no dia seguinte em casa, lê o jornal e vê a notícia assim: salário mínimo reajustado em 7,5%. Aí ele diz: que droga isso? Só para querer ajudar os pobres, né?
desequilibrando as contas públicas por causa dos pobres, né? Ou seja, esse sujeito, como muita gente já observou, ele pratica caridade, que é bom, beleza, mas ele não pratica justiça social. Justiça social está acima da caridade. Então, esse tipo de incongruências fizeram que o espiritismo, ó, deu para mim. Deu para mim. Ir para a casa espírita deu para mim. Aqui em Miguel Pereira eu estava frequentando uma casa espírita que eu até estava gostando muito, mas eu só fui 3 vezes, então não tenho como avaliar. Agora, como eu tenho a avaliar, durante quase 40 anos eu frequentei diversas casas espíritas e o modelo é um modelo que é reproduzido constantemente. Ele é reincidente, vamos dizer assim. Líder espírita querendo dar bronca nos médiuns no meio de sessão, né? Ou seja, jogando os médiuns contra a população em geral que está assistindo, né? Já assisti tudo isso, já assisti tudo isso. Gente que acha que conhece muito bem a obra espírita e que por isso se acha superior aos outros, né? Não. Esse tipo de arrogância eu não quero para minha vida. Eu volto a dizer, eu continuo acreditando nas ideias espíritas, né? Para mim, o princípio da reencarnação ele é válido, ele acontece, nós reencarnamos, desencarnamos, voltamos a reencarnar e isso é um processo de evolução até quando for necessário. Então, essa que é a ideia essencial do espiritismo, eu acredito piamente, né? Eu podia sair, eu podia ir para o budismo, né? O budismo também acredita em reencarnação, né? Aliás, o budismo é muito interessante. Só que o budismo tem um problema, né? O líder lá é o Siddhartha, né? O primeiro Buda, né? E não aquele ali que está ali em cima, ó, Jesus Cristo, né? O espiritismo é uma doutrina cristã, então por isso eu ainda fico com o espiritismo, mas o espiritismo vai ser a minha maneira. Ou seja, eu leio a obra espírita, eu faço o culto no lar e eu tenho convicção de que os princípios colocados pelo Allan Kardec são básicos e têm que ser aceitos, né? Mas chega de Chico Xavier, chega de Divaldo Pereira Franco e chega de gente hipócrita que a gente vê no espiritismo o tempo todo. Isso eu realmente não quero, né? E se eu estou questionando o Chico Xavier, é claro que eu estou questionando Emmanuel. E se eu estou questionando o Divaldo Pereira Franco, obviamente eu estou questionando Joana de Ângeles, né? E, enfim, talvez essas entidades nem existam, sejam fruto do imaginário desses dois membros convictos da extrema-direita, né? O espiritismo que eu conhecia, quando eu fui ler todas as obras do Kardec, para mim claramente era muito mais à esquerda do que à direita. Mas eles acham que não, e eles querem monopolizar a doutrina, então eu estou fora dela, pelo menos da casa espírita. Acho que eu esclareci, né? Não deixei de acreditar na doutrina espírita. O que eu deixei de acreditar é em quem se apropria da doutrina espírita. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí muito. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. E se você puder, agora que eu monetizei, consegui as condições de monetização, preciso mais ainda do seu like, do seu compartilhamento e da sua inscrição no canal. Faça isso por gentileza e dê uma olhada na descrição desse vídeo também.